Graça e paz, queridos irmãos, boa noite. Pensando para meditarmos nesta noite, queridos, nós temos olhado para a nossa sociedade com alguma certa preocupação. Algumas vezes não temos muita esperança, algumas vezes temos muita esperança e esperamos que vai melhorar, que vai ficar tudo muito melhor do que está agora. Mas geralmente as notícias que chegam não são muito boas. As notícias que chegaram essa semana, a nossa igreja não foram muito boas. E isso vai fazendo com que a gente seja obrigado, ou sinta a necessidade de exercermos a fé, de entendermos a vontade de Deus, de entendermos por que as coisas acontecem, as perseguições que acabam chegando até nós. E dando aula essa semana no seminário, eu perguntei lá para os meus alunos, eu perguntei assim: vocês estão preparados a serem perseguidos? Porque Jesus já avisou que os cristãos, o povo dele seria perseguido. Vocês estão prontos para isso? E a resposta de alguns prontamente foi: eu já estou esperando. Outros foi: não sei se eu aguento. E outros foi: não sei, pastor, porque eu tenho filhos e eu não quero que os meus filhos sofram. E aí nós vemos assim a preocupação, muitas vezes, não pelo momento, mas pelo bem-estar, pela nossa família, pelo momento que estamos vivendo. E algo que é muito comum, queridos, na história da igreja, são as dificuldades, são as perseguições, as prisões, as mortes. E eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia junto comigo no livro de Atos. Nós leremos a partir do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 19. Palavra do Senhor escrita em Atos, no capítulo 12, nós leremos a partir do versículo 1, a palavra do Senhor que nos diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia e afirmava que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar.
Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vamos orar? Santo e eterno, poderoso Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a orientação do Teu Espírito Santo. Fala conosco essa noite, ó Pai, em nome de Jesus, que a Sua palavra, ó Deus, possa quebrantar o nosso coração, abrir a nossa mente, o nosso entendimento e mudar, ó Deus, o nosso modo de vida para mais perto do Senhor. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, como eu disse, contendas, problemas, perseguição, prisão e morte sempre foram comum ao povo de Deus. Jesus foi assunto aos céus, deixou o seu Espírito Santo e também uma ordem, uma missão: ide por todo o mundo pregar o Evangelho, desde aqui até os confins da terra. E Jesus mandou que eles assim o fizessem, e também já tinha avisado: vocês serão perseguidos em meu nome, mas isso será uma bem-aventurança para vocês. Feliz aquele ou contente aquele que por meu nome for seguido. E então prontamente os discípulos de Jesus, após isso, eles formaram um gueto, foram para um lugar em comum, e ali tudo lhes era comum, venderam suas propriedades, e ali então juntaram a primeira igreja, mas logo se levanta a perseguição. E o livro de Atos, escrito por Lucas, ele vai nos trazer toda essa trajetória da igreja, os primeiros dias, o Pentecostes no capítulo 2, a primeira perseguição no capítulo 4, o primeiro mártir no capítulo 7, e agora o primeiro apóstolo a morrer no capítulo 12, e este morreu a fio da espada. O interessante é que pouco antes de acontecer algo extraordinário para a igreja, as viagens missionárias, onde o evangelho foi assim pregado, em meio à perseguição, o povo de Deus, ou os discípulos de Jesus, os seus seguidores, tiveram coragem de sair da sua zona de conforto, fugiram da perseguição, mas não fugiram para o confronto, fugiram para falar mais de Jesus para aqueles que não o conheciam. E é nesse contexto, queridos, que nós temos este momento acontecendo. Tiago foi morto pelo rei Herodes. O Pedro estava preso naquele momento. E perceba que isso não é longe dos nossos dias atuais. Pouco tempo passou aqui um missionário que contou que por pouco não perdeu a sua vida ou não ficou um bom tempo preso. Nós lembramos lá em 2015, onde tivemos uma verdadeira marcha para Jesus, não um alvoroço e um circo na rua, mas homens com um uniforme laranjado, acorrentados, junto com seus verdugos, que eram terroristas, que prontamente cortaram as suas cabeças, filmando aquele ato aterrorizante. E o povo da igreja, naquele momento, naqueles dias, ficou aterrorizado, ficou com medo, preocupado. Mas logo os dias vão se passando, a gente vai esquecendo que a perseguição existe contra a igreja, esquecemos da barbaridade contra o povo de Deus. E em primeiro lugar, nesse texto, nós podemos perceber que havia uma tragédia no meio do povo de Deus, que já estava acontecendo a perseguição, aquilo que Jesus tinha avisado que iria acontecer, já estava acontecendo, e aqueles homens do Senhor já estavam provando daquilo. E em primeiro lugar, nós percebemos que essa perseguição era religiosa. Nós percebemos ali movimentos de judeus perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus e querendo que os homens de Deus fossem presos, querendo que os homens de Deus fossem apedrejados, encarcerados, e estavam incentivando a Herodes a perseguir a igreja. Nós percebemos também, em segundo lugar, uma perseguição política, porque Herodes, ele queria então agradar o povo judeu. Ele queria ter ali alguns ao seu lado, e então ele promove essa perseguição contra a igreja de Deus. E então Herodes Antipas vai lá e manda matar Tiago e manda prender a Pedro. E algo que a gente precisa entender que nessa época não é como nos dias de hoje, onde a prisão ela já é uma condenação. A prisão nesses dias não era uma condenação. A prisão nesses dias era um momento de espera da condenação. Então as condenações aconteciam como morte, açoite, exílio ou soltura, mas esse não era o fim, porque Tiago já tinha sido morto. Logo depois, Pedro foi preso para também ser morto, mas não pôde porque estava ali na época das festas dos pães asmos. Perceba, queridos, que dias difíceis estavam acontecendo no meio do povo de Deus. Aquele cenário é pesaroso, é preocupante, traz medo, dor. Aí nós tínhamos ali alguns irmãos chorando, em luto, porque foi perdido alguns dos seus.
Nós tínhamos ali alguns irmãos orando porque estavam preocupados com o futuro da igreja, porque a ideia de prender os líderes era para enfraquecer aquele movimento que eles entendiam. Não entendiam que ali estava a igreja pujante, a igreja viva do Senhor. E o fato é que Pedro foi preso, Tiago foi morto, e nós somos convidados a lembrar de um texto lá que está em Romanos, lá no capítulo 14, no versículo 8, que diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor, essa é a nossa identidade. Ainda que em meio às dificuldades, ainda que em meio a perseguições, ainda que em tempos sombrios, ainda como em momentos difíceis que estejamos passando, ainda que em momentos difíceis em nossa política, em nossa cultura, no momento que estamos passando, a nossa condição é de povo de Deus. O nosso lugar é no Senhor. E isso não significa que não vem preocupação aos nossos corações. Nós sofremos porque somos humanos, sofremos porque somos pecadores, e muitas vezes olhamos para a nossa condição, para a nossa força, ao invés de depender totalmente do Senhor. E algo que é incrível, meus irmãos, é quando nós olhamos para a história da igreja e toda a perseguição, toda a dificuldade só serviu para impulsionar mais ainda o Evangelho, para que mais pessoas conhecessem a Jesus. Conversando tempos atrás com um missionário que estava no Egito, ele me falou assim, na época eu era seminarista, ele me falou assim: Renato, algo que é interessantíssimo ver o que está acontecendo no Egito. Quanto mais é perseguido, quanto mais longe nós temos que navegar no rio Nilo, mais pessoas estão conhecendo a Jesus, mais corações estão sendo alcançados, mais pessoas reconhecem a glória de Deus. Queridos, tempos difíceis sempre chegaram na história de Israel, na história da igreja, em nossa história, e continuarão chegando, e a tendência sempre vai ser pior mesmo. Dias de paz nós passamos, talvez dias difíceis nós teremos, mas a nossa confiança ainda é no Senhor, o nosso lugar é no Senhor. A dificuldade humana é sempre de perceber que Deus é o Senhor, que nós dependemos dEle, que a história é conduzida pelo nosso Deus, e naturalmente nós queremos a estabilidade. Naturalmente nós queremos que o tempo todo tudo esteja muito bem. Naturalmente nós queremos estar sempre felizes. Naturalmente nós queremos estar tudo tranquilo. Mas é difícil, porque o pecado está no mundo. E aqueles que não conhecem a glória de Deus, aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dificultam a vida do povo de Deus, dificultam a história da igreja, mas o Senhor continua cuidando daqueles que são seus. O mesmo Pedro que estava preso naquele dia, que estava lá encarcerado, amarrado a 2 guardas, com vários sentinelas à porta, com portões trancados, com a esperança talvez abalada, era o mesmo Pedro que ouviu do próprio Cristo, lá em Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nessa jogada de palavras entre Pedro e Petros, Jesus traz a confiança para a igreja. Jesus trouxe a confiança lá naquele dia. Talvez Pedro não compreendeu de uma forma toda, mas nesse dia onde ele viu a providência do Senhor, talvez ele pôde ter a esperança renovada, a expectativa de vida melhorada, porque ali o Senhor operou, e ali a porta do inferno não prevaleceu. Herodes não conseguiu segurar a igreja, nenhum ditador no mundo consegue segurar a igreja. Nós tivemos aqui tantos relatos de missionários que passaram por este púlpito. A igreja do Senhor é viva, porque é do Senhor, não é de pessoas, é do Senhor. Nós temos aqui uma tragédia, nós temos aqui tempos difíceis, o povo de Deus sendo perseguido, sendo amedrontado, sendo colocado como encurralado, mas em segundo lugar, nós percebemos aqui a igreja em oração. Leia novamente o versículo 5 junto comigo. Tendo-o feito prender, lançou-no no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte
da igreja a favor dele. Era o reinado de Herodes Agripa I. Antes dele, os seus antecessores foi Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou matar todos os primogênitos, sanguinário, tentando matar a Cristo. Logo após, tivemos um outro Herodes, que também se levantou e foi aquele que pediu a cabeça de João Batista, cortada em uma bandeja. E agora nós tínhamos aqui Herodes Agripa I, aquele que encarcerou e que mandou matar Tiago. E esse tempo difícil não travou a igreja, porque estavam ali orando, intercedendo ao Senhor. E algo que é muito bonito, irmãos, é que a palavra grega utilizada nesse texto como incessante é a mesma palavra usada lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, sobre a oração de Jesus no Getsêmani. Ela tem um significado de contínua ou ardente oração. Perceba, queridos, que a igreja não estava fazendo algo novo, estava fazendo apenas algo que o seu Senhor, Jesus Cristo, ensinou: a oração, a dependência, a confiança naquele que é maior. Havia ali um grande problema, a igreja sendo perseguida, tempos difíceis, o medo, o pavor, mas havia ali uma igreja viva, uma igreja que ora, uma igreja que não se entrega, que não teme o momento que está passando, porque confia e conhece o seu Deus. Segue o exemplo daquele que nos ensinou a orar, o próprio Deus, o Filho encarnado. A igreja estava cumprindo com a missão dela, orando e intercedendo. Queridos, isso é extraordinário. Momentos difíceis talvez estejam se levantando, e é um momento oportuno para nós, como igreja, continuarmos orando, confiando ao Senhor. Nós não pedimos nada para quem não pode fazer nada por nós. Você já pediu? Dificilmente a gente consegue fazer isso, porque sabe que não vai acontecer nada. Mas quando nós conhecemos e sabemos que irá resolver o nosso problema, então a gente pede. Creio que nós conhecemos o nosso Deus. E se não conhece, hoje é um dia de lembrar, de conhecer verdadeiramente quem é Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Queridos, a nossa esperança não está nas condições que estamos passando, a nossa esperança não está na dificuldade, na enfermidade, não está nos dias difíceis, a nossa esperança está no Senhor, aquele que se entregou, aquele que sofreu o pior castigo por amor a cada um de nós. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Filho que morreu por nós e que nos ensinou a orar dependendo totalmente, que estava lá no Getsêmani orando, clamando ao Senhor que, se possível, afastasse aquele cálice dele, mas que ele ia cumprir a vontade do Pai. Mas ele olhou ali para a futura igreja. O que a futura igreja estava fazendo? Dormindo. Queridos, nós somos convidados a prestar atenção nisso. A importância da oração, a dependência do Senhor, orar crendo no poder do Evangelho. E algo extraordinário sempre acontece. Algo extraordinário, ou algumas coisas extraordinárias, a nossa igreja está provando. E por relato dos irmãos mais antigos aqui, muitas coisas Deus já fez neste lugar. Queridos, é o mesmo Deus, é a mesma confiança, é a mesma esperança, o nosso único Senhor, Jesus Cristo. A igreja estava ali orando, intercedendo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à insegurança, à incerteza, à dor do luto, nós vemos a igreja orando. Queridos, nós estamos sendo desafiados de algum tempo, para quando nós acordarmos de madrugada, nós orarmos ao Senhor. E nós temos visto Deus abençoando a nossa igreja. Nós temos visto Deus transformar famílias, pessoas. E ainda assim nós temos visto alguns irmãos sofrendo, ainda com enfermidades, ainda com certa perseguição, com problemas. E continuamos orando, continuamos intercedendo, porque é isso que a igreja faz. Quando momentos difíceis se levantam, quando temos problemas, dificuldades em nossas vidas, em nossa família, no meio dos nossos amigos, nós oramos, nós intercedemos. É o que a igreja estava fazendo, orando incessantemente. Depois, lá no versículo 12, era onde estavam congregados e oravam. Estavam orando, queridos. Um filósofo e teólogo chamado Søren Kierkegaard, ele fala que a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Mudar a natureza daquele que ora.
Algumas vezes nós oramos ao Senhor com a receita pronta. Algumas vezes nós oramos ao Senhor, entregando a Ele o problema e já também, ao mesmo tempo, dando a solução. Senhor, estou com isso daqui, mas se o Senhor fazer isso aqui para mim, já está resolvido o meu problema, Senhor. E ao contrário, a dependência. Oração é dependência. Oração é conhecer a quem nós clamamos. Oração é depender totalmente da vontade do nosso Deus. Não é darmos uma resposta pronta para aquele que é o Criador, para aquele que nos fez, para aquele que nos deu a vida, mas é a dependência daquele que nos amou a ponto de entregar o seu único Filho por amor a cada um de nós, aquele que executou a sua ira no seu Filho para que nós pudéssemos chegar novamente a Ele, como santos do Senhor, com novas vestes, mais alvas que a neve. Essa é a dependência da oração, queridos. E em terceiro lugar, nesse texto, nós percebemos a providência do Senhor. Lá já a partir do versículo 7, a palavra diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Queridos, quando nós vamos ler os livros de Atos, quando nós vamos ver a história dos mártires, nós vemos grandes milagres do Senhor. Nós vemos Deus agindo no meio do seu povo, tanto no período onde a palavra estava sendo escrita, quando já estava fechado o cânon, e nós vamos ver a vida dos mártires, vamos ver a vida dos pré-reformadores, nós vemos a vida até mesmo dos reformadores protestantes. Nós percebemos o agir de Deus, o milagre de Deus acontecendo, a provisão do Senhor chegando, o extraordinário acontecendo, e era o que estava acontecendo aqui neste momento. O extraordinário de Deus estava acontecendo. Herodes preparou a prisão de segurança máxima, se fosse nos dias de hoje. Ele preparou os melhores soldados, colocou várias juntas de soldados lá. Ele tinha pelo menos de 16 a 20 homens guardando Pedro, porque ele sabia que outros servos do Senhor já haviam escapado das prisões. E aí novamente aconteceu. Deus ouviu o clamor. Herodes não conhecia o poder da igreja. Herodes não conhecia o poder de Deus. Ele não entendia o poder que a oração dos santos tem. E então, ali ele percebeu. Deus ouviu aquele clamor. Queridos, mas algumas vezes, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, infelizmente, atrapalha a orarmos confiante ao Senhor. Algumas vezes a amargura, a revolta, a dor, a falta de visão da vontade de Deus faz com que a gente não consiga ver Deus agindo e Deus trabalhando, porque naquele momento Pedro estava sendo libertado daquela prisão de segurança máxima de uma maneira extraordinária. Se fosse feito um filme daquele momento, com certeza seria um dos ápices daquele momento no filme. E aí então a igreja ainda estava lá sofrendo, passando por aflição, orando, mas sem ainda compreender o que Deus já estava fazendo, talvez de alguma forma até duvidando que aconteceria realmente daquela forma. Tem uma história, ou uma história, de uma cidade onde havia muito tempo que não chovia, mais ou menos o que aconteceu aqui lá pelos meados de 2020, muito tempo sem chuva, e então o povo da igreja, uma cidade pequena do interior, convidaram todo mundo e falou: vamos orar, vamos pedir para Deus chuva. E aí então marcaram o dia daquela reunião de oração, pedindo a chuva, e aí todo mundo se aprontando, indo para a igreja, e uma família, uma pequena menininha, ela vai lá, veste a sua galocha, pega a sua capa de chuva, pega o seu guarda-chuva, e se arruma para ir para a igreja, e vai. Chegando na igreja, os irmãos se espantaram, falaram: nossa, como assim, quanto tempo que não chove, e você está assim, já prontinha para a chuva? A resposta daquela garotinha foi: nós não viemos orar para chover? Queridos, a igreja estava orando, mas não estava confiando que Deus ia fazer daquela forma. Não estava conseguindo ver a saída, a perspectiva, a vontade de Deus ser feita. E então, o versículo 14 e 15 vai nos mostrar isso. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca. A igreja estava orando. O verbo usado ali era uma oração de intercessão, a mesma oração que Jesus fez no Getsemane,
Mas perceba que ainda assim era uma oração de dúvida. Não estavam confiando plenamente na providência do Senhor, mas o Senhor estava ali providenciando. O Senhor já sabia que a igreja estava ali, que a igreja estava orando. Deus sabia que Pedro estava naquela condição. Deus sabia que Tiago estava morto, mas a vontade dele estava sendo feita. A obra do Senhor estava acontecendo mesmo em meio àquela perseguição e àquela dor. E a pergunta que deve vir ao meu coração neste momento é: qual tem sido a intenção da minha oração? Quanto honesta tem sido a minha oração? Quando eu fecho a minha porta e lá no secreto eu falo com meu Pai em secreto. Eu estou orando como Jesus no Getsêmani mesmo? Ou como a igreja que estava orando trancado, a portas fechadas? O Senhor já estava respondendo a oração. O Senhor conhecia o coração daqueles que oravam. O Senhor já tinha preparado tudo aquilo que estava acontecendo para que a igreja fosse exortada, para que a igreja entendesse a provisão, o amor, o cuidado do Senhor, para que entendesse que a missão o maior interessado é o próprio Deus. Queridos, isso deve vir de encontro ao nosso coração e arder, e inflamar, e eu orar com mais intrepidez, com mais entendimento, com mais força, com mais confiança, independente do que está acontecendo para fora, mas entender a vontade de Deus. Pedro estava lá, se você ler novamente o versículo 16, ele ficou insistindo: pelo amor de Deus, gente, abre essa porta, eu estou aqui, e bate, bate, bate. E o povo lá dentro já: não, Rode, você é louca, da onde que Pedro vai estar lá fora? Isso não pode estar acontecendo não, nada a ver. E a provisão do Senhor estava do portão para fora, a resposta da oração estava do portão para fora, mas a igreja não estava conseguindo ver a provisão do Senhor que já estava em seu portão, pronta, atendendo muito mais que as expectativas. Talvez a expectativa fosse somente que Pedro não morresse, mas o Senhor estava cuidando. Ele restabeleceu Pedro para a igreja, porque ele tinha uma missão lá de continuar pregando, de continuar ensinando, discipulando, cuidando do povo de Deus. Perceba, queridos, que algumas vezes nós oramos e Deus já está agindo já faz muito tempo, e nós não conseguimos ver porque estamos focados no nosso problema, estamos focados no tamanho do gigante que está à nossa porta, que está à nossa frente, e não conseguimos enxergar a glória de Deus, a provisão do nosso Senhor, orar confiante naquele que é o único que pode nos sustentar. Perceba, queridos, que essa palavra vem de encontro ao nosso coração e nos chama a atenção que a perseguição da igreja, ela é para a glória de Deus. A história mostra o quanto Deus já agiu no meio do seu povo e quanto Ele ainda continua agindo. Esse texto nos mostra o quanto que tragédias vão acontecer, estão acontecendo, acontecerão, e o quanto nós precisamos continuar dependendo do Senhor, intercedendo a todo tempo em oração. E também abrir o nosso entendimento para a provisão do Senhor, que chega no tempo oportuno, chega de maneira santa, chega de maneira que muitas vezes é muito mais do que nós pedimos. E quando nós olhamos para trás, nós conseguimos compreender e ver o tempo todo: o Senhor esteve comigo. Tem uma história também muito antiga sobre os passos na areia. Com certeza você já deve ter ouvido isso, desde criança eu escuto, que havia 2 passos, ou marca de 2 pessoas na areia, de repente uma some, só continua uma, e então aquela pessoa reclama com Deus, fala: está vendo, ali eu fiquei sozinho. Deus fala assim: não, ali você estava no meu colo. Queridos, nós somos convidados e confrontados a depender mais do Senhor, a orar com intrepidez, a orar buscando a vontade de Deus e não a nossa, buscar confiando no Senhor, no autor de toda a provisão, no Senhor da igreja, aquele que desde a eternidade é Deus e que nos chamou para ser seu povo, para confiarmos nele. Tempos difíceis estamos passando, passaremos e muito mais, mas a confiança ainda é no nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a sua palavra, agradecemos esse confronto que vem ao nosso coração, e ao mesmo tempo esse ânimo que o Senhor traz, ó Deus, de continuarmos dependendo totalmente do Senhor, que cada vez que a nossa fé for provada, nós possamos ter a chance mesmo que o Senhor é nosso Deus, reconhecer a tua provisão, reconhecer o quanto nós somos dependentes de ti, ó Deus, que possamos orar orações sinceras,
orações, ó Deus, de dependência total do Senhor e não de nós mesmos. Ó Deus, que possamos entender a sua vontade e abandonar a nossa. Que possamos, ó Deus, ter os olhos abertos para a provisão do Senhor que bate ao nosso portão e nós não conseguimos compreender, para a resposta de oração que já está à nossa porta e nós não estamos ouvindo e ainda estamos duvidando. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para vivermos de forma santa, para vivermos mais perto do Senhor, para conseguirmos ouvir a sua voz, para conseguirmos entender a sua vontade, porque temos a certeza que longe nós não conseguiremos. Ó Deus, obrigado pela sua salvação, obrigado porque o Senhor mandou o seu único Filho para morrer e ressuscitar em nosso lugar, e a partir de Cristo é que nós podemos viver como servos do Senhor. Ó Deus, nos